Pode? Vai. Boa noite. Cadê? Boa noite. Eu quero que eu... Parece até que eles não estão me ouvindo. Vai, mãe. Tá. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Porque o pessoal acha que já tá no mute. É. Não tá? Então, por isso que eu não respondi. Oi, gente, é porque eu tô vendo aqui, ninguém respondeu. Coloca aqui pra mim no chat, por favor. Boa noite, gente. Vamos mais uma vez. Boa noite, professora. Tá? Hoje, como eu falei com vocês, hoje é a minha irmã falando sobre a unidade 1, ainda na unidade 1, mas nós vamos falar sobre o sistema tegumentar da continuidade, tá bom? Bem, mas eu queria aparecer isso. Oi, gente, cadê? Gabriel. Eu quero me ver. Isso. Oi, gente. Eu tô aqui pelejando com o Gabriel aqui esse meu TI tá complicado. Nós vamos dar prosseguimento ao sistema tegumentar. Na verdade, a gente vai dar continuidade ao que a gente já estava, né? Desde o nosso último encontro. Só que, obviamente, eu não vou repassar todos os slides, mas eu fiz uma apanhada aqui só para a gente dar uma continuidade no assunto e não ficar aquela coisa perdida, tá bom? Então, tá certo. Então, agora a gente vai continuar. Tem um chat que está aqui disponível, tá bom? Para que qualquer coisa, qualquer pergunta, para que possa vir a ter a participação de vocês, tá certo? Então, tá. Então, nós vamos a prosseguimento. Bem, então, no sistema tegumentar, nós vimos a importância do sistema esquelético como mecanismo protetor, né? Como literalmente ser o arcabouço da nossa estrutura corporal, enfim. E isso é fundamental porque, inclusive, ele ajuda a proteger diversos órgãos, tais como no caso da caixa craniana, a mesma caixa torácica, né? Que protege não só aqui o meu cérebro, como nós temos na caixa torácica, protegendo os nossos órgãos vitais, como pulmão e coração, tá? Sem falar da medula espinal, que vem protegida pela nossa coluna vertebral, tá? Então, isso é muito importante e, obviamente, é o que nos dá sustentação, o que nos faz, inclusive, ter a estrutura corporal ereta, a possibilidade dos movimentos, enfim. Bem, nós vimos que os ossos são estruturas rígidas, na verdade, elas têm uma grande variação, né, quanto à sua quantidade, quanto à sua forma, isso, inclusive, é o que nós vamos dar prosseguimento hoje, vou apresentar a vocês. Em termos de quantidade, nós vimos que são, em média, aproximadamente 206 ossos, observados na estrutura corporal humana e, inclusive, às vezes até com alguma pequena variação, dependendo da idade do indivíduo, né? Como eu já apresentei para vocês. Essas estruturas ósseas, elas têm uma variação quanto ao seu formato, afinal de contas, elas têm essa variação em função dos locais onde elas se encontram, tá bom? Nós vimos, inclusive eu pedi para vocês, em termos de atividade, né, que me falasse sobre a organização do esqueleto e falasse sobre a divisão da estrutura esquelética, né? E eu apresentei para vocês que o esqueleto axial, o nosso esqueleto é dividido em esqueleto axial, em esqueleto que nós vamos ver em termos das estruturas apendiculares, né? E também nós temos, ligando todas essas estruturas, as cinturas, como no caso a cintura escapular e a cintura pélvica. Tá? Só recordando aqui vocês de uma maneira bem básica, para a gente poder recordar o que foi falado anteriormente, nesse esqueleto axial, nós temos os ossos do crânio, nós temos as estruturas ósseas que compõem a nossa coluna vertebral e os ossos que compõem a nossa caixa torácica, né? Bem, nós vimos aqui, bem estruturalmente, todas essas porções, eu até falei com vocês, apresentei as estruturas,
ósseos que compõem a nossa caixa craniana, né? Também falamos em respeito da caixa torácica, enfim, apenas para poder recordarmos. Inclusive, chamando a atenção que em relação a essas estruturas que estão aqui meio azuladas, correspondem a estruturas cartilaginosas, tá? Como apresentei a vocês, a estrutura da nossa coluna vertebral, na verdade, ela é constituída por 33 peças, né? São 33 vértebras, das quais se dividem entre vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, a porção sacra, né? E o coxígeo, tá bom? Bem, nós até chamei a atenção de vocês a importância dessa coluna vertebral, uma vez que ela vem protegendo a nossa medula espinal, mas ao mesmo tempo, olhem só, a partir do momento que ela é constituída por peças ósseas distintas, né? Nesse conjunto de 33 peças, faz com que nós possamos ter uma maleabilidade, uma possibilidade de movimento, tá bom? Apresentei a vocês a caixa torácica em termos de sua composição, constituída por 12 pares de costelas, sendo que nós vimos que as 7 primeiras são consideradas as verdadeiras costelas, afinal de contas elas incidem diretamente sobre o osso externo, e nós vimos que nós temos da 8ª à 12ª o que nós denominamos de falsas costelas, porque elas se ligam de uma maneira indireta ao osso externo, tá bom? Tendo a 11ª e a 12ª costela, a costela flutuante. Bem, apresentei a vocês que além do esqueleto axial, nós temos os esqueletos, na parte de formação do esqueleto, nós temos o esqueleto apendicular, que são os apêndices, né? Que formam os nossos membros superior e membro inferior. Tá? Inclusive aí na composição, para a gente recordar, formando a estrutura do membro superior, nós temos o braço, que é compreendido pela estrutura do húmero, o antebraço, que nós temos o rádio e a una, e nós temos aqui as estruturas ósseas que compõem a mão. Inclusive hoje vou aproveitar porque eu vou apresentar em termos de estruturas daqui a pouco, peças ósseas da mão, bem grande, para a gente poder elucidar e falar aqui, apresentar de uma maneira clara os ossos que compõem aqui a estrutura da mão, tá bom? Sendo aqui, a princípio, nós temos as estruturas ósseas que formam o carpo, o metacarpo e as falanges, que compreendem aqui as estruturas dos dedos, tá bom? Bem, nós temos aqui nessa estrutura o apendicular também formando o membro inferior, tá? Esse membro inferior nós temos o maior osso da estrutura corporal, que é o fêmur, tá? E nós temos a tíbia e a fíbula, sendo a fíbula a porção externa, né? Estrutura óssea externa, bom para a gente lembrar essa área de fora. Então, fazer essa associação, porque aí nos faz recordar e trazer com tranquilidade, tá? Juntamente, nós temos os ossos também do pé, e aí, tarso, metatarso e falanges, dos quais nós vamos ver também em detalhes mais adiante, tá bom? Bem, inclusive, chamo a atenção de vocês que, fazendo parte aqui dessa área que nós vamos observar mais adiante da articulação, nós temos uma estrutura óssea, né, que é a patela, tá? Bem, apresentei a vocês que é necessário, então, haver porções que venham contribuir para unir, né, esses dois esqueletos. Nós temos o esqueleto axial, o esqueleto apendicular, mas para unir essas duas porções eu tenho as cinturas, que são a cintura escapular, compreendida pela clavícula e pela escápula, tá? E nós temos a cintura pélvica. Na cintura pélvica eu tenho os ossos do quadril, tá? Vocês vão ver, a gente fala aqui de uma maneira objetiva com os ossos do quadril. Entretanto, nós vamos ver que ele compõe essas ósseas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Mariana me mandou uma mensagem. Deixa eu ver o que é, gente. Deixa só um minutinho, por favor. Deixa eu ver aqui. Pessoal, pergunta a professora Luciene se existe
a senha da reunião dela, por favor, só para que eu possa instalar o aplicativo aqui no notebook. E é melhor vir fazendo favor se alguém já está na live. Ok, gente, deixa eu vi aqui, porque como era uma mensagem da Mariana da turma de vocês, né? O Adilson está perguntando se tem alguma senha para acesso, né? Gente, não tem não. É esse link que eu enviei e que, pelo que eu acompanhei aqui, ó, deixa eu ver aqui, nós temos os participantes, né? Tem. Ana Larissa. Professora. Matheus, Nicole, enfim. Professora. O pessoal entrou bonitinho aqui, tá todo mundo participando e não tem senha não, tá, Adilson? Por favor, tá? Professora. Avisem aí a ele para mim, por gentileza. Aí ele entrou, tá? Então, Adilson, não tem senha, é simplesmente pelo link que encaminhei a vocês mesmos, tá bom? Ok? Professora. Gente, então vamos dar continuidade aqui. É porque quando eu vejo e não seja pertinente à turma, eu deixo para depois, né? Mas aqui eu fiquei preocupada em ser algum problema aqui de vocês, certo? Então seja bem-vindo, Adilson. Eu estou aqui, na verdade, tentando recapitular a vocês, gente, algo que a gente já viu, mas só para não ficar aquela coisa perdida, para a gente poder, na verdade, perceber que a gente está dando continuidade e promover um melhor entendimento, tá bom? Inclusive, eu já falei, tá aqui o chat ao meu lado, qualquer coisa, podem ficar à vontade em termos de fazer alguma pergunta. Bem, então, como eu estava falando para vocês, essa cintura pélvica ela é formada pelos ossos do quadril, que embora aqui na imagem nos dá aquela sensação de ser formada por uma peça óssea única, né? Mas, na verdade, ela é a fusão de 3 ossos, que são íleo, isquio e pubis. Vai ter uma outra imagem mais adiante hoje na nossa aula, que eu vou ter oportunidade, porque ela aparece em tamanho maior, que eu vou ter oportunidade de mostrá-los de uma maneira separada, tá bom? Inclusive, gente, justamente essa é uma das peças que na hora de fazer aquela contagem óssea que eu me referi a vocês, né? Se eu for fazer uma contagem óssea de um indivíduo adulto, eu observo essa peça como uma estrutura única. Então, na contagem, alguns autores contam como se fosse uma única peça óssea. Se eu observar essa peça, por exemplo, numa criança de 7 anos de idade, eu consigo verificar aquela delimitação bem nítida, né, das suturas e consigo perceber que essa peça ela é constituída pela, realmente, presença de união de 3 peças ósseas distintas, tá bom? Bem, aqui, que é onde a gente estava literalmente finalizando, vocês perceberam o seguinte, o meu material, em termos de slides, está todo postado, completinho, está todo lá disponível para vocês, tá? Aqui eu estou apresentando, eu dei uma breve recapitulação, apenas para a gente dar prosseguimento ao nosso entendimento. Tem muita coisa nesse intervalo, muitos outros detalhes que a gente chamou a atenção, mas que aqui eu quero realmente recordá-los para a gente prosseguir, tá? Mesmo porque, às vezes, foi objeto de dúvida, de pergunta, referente ao exercício que eu passei para vocês. Então, eu acho que vale a pena a gente fixar e reforçar isso ainda mais, tá bom? Que é muito importante que se fixe alguns conceitos. Embora não deixe de olhar todo o material que já está lá postado, completo, com muito mais outras informações. Bem, então aqui, só chamando a atenção de vocês, que eu apresentei, essa estrutura, né, porque afinal de contas os ossos do quadril formam a cintura pélvica, né? E aí nós vimos, eu apresentei a vocês a distinção do qual a gente observa entre indivíduos do sexo masculino e feminino. Eu consigo perceber aqui, ó, uma angulação muito maior, e até aqui, reparem no desenho, o indivíduo faz a demonstração com a mão, né? É que parece uma angulação que lembra U, tá? Isso daqui é característico de uma pelve feminina,
que isso se envolve a partir do momento que a nossa estrutura corporal, inclusive óssea, nos prepara para eventualmente ter uma região de quadril mais ampla, né? Um espaço mais amplo, imaginando a possibilidade de um parto normal. Bom, se a gente observar aqui ao lado, eu tenho a cintura pélvica masculina, ela apresenta uma angulação menor, tá? Igual vocês podem perceber aqui. E aqui, até em relação ao dedo, eles fazem uma comparação como se fosse uma angulação em V. Eu tenho uma área física interna mais ovalada, enquanto que na fêmea é mais circular. Tá? Reparem a própria estrutura, né, dos ossos do quadril, a distinção entre macho e fêmea. E, obviamente, como eu falei com você, existe uma característica que até ajuda a identificar, né, quando são observadas ossadas e não se tem uma noção, enfim, são características que já dão início, né, a uma pesquisa e já ajuda a identificar, a imaginar que se trata mais de um indivíduo do sexo masculino ou feminino. Isso, obviamente, já começa a ajudar a abrir perspectivas de identificação. Bom? Bem, e aí, senhores, nós vamos agora dar continuidade, porque eu vou apresentar a vocês a classificação, né? Porque essa quantidade de estruturas ósseas, as quais nós possuímos, nossa estrutura corporal, ela, de fato, ela é uma estrutura óssea bastante variada. Na hora que a gente observa um esqueleto, eu tenho ali todas as peças dispostas, né? Eu percebo que eu tenho estruturas ósseas com diferentes formatos, espessura, né? Então, existe uma classificação aqui importante, da qual ela é preconizada para a gente, no aspecto anatômico, e que tem algumas interferências muito interessantes. Existem algumas estruturas ósseas e algumas características que possam, inclusive, interferir ali no nosso dia a dia, algumas coisas que eu vou chamar a atenção de vocês, tá bom? Então, nós vamos ver aqui essas características de classificação e depois também vamos ver sobre a sua composição estrutural, tá bom? Então, olhem só, como é que a gente faz Leone, essas perguntas, vamos fazer o seguinte, essas perguntas em relação a atividades, né, igual para que dia e tudo, vamos deixar, depois você pode me lembrar, tá? Vamos deixar ali mais para o finalzinho. Agora vamos até, às vezes, alguma pergunta em relação ao conteúdo que está sendo apresentado, e aí depois, sim, eu falo sobre data, esclareço alguma coisa em relação a isso. Tá combinado, Leone? Tá? Se porventura me passar isso depois, ou alguma coisa de esquecimento, pode me recordar, pode puxar meu orelha, tá bom? Bem, vejo aqui. Essas estruturas ósseas, então, nós podemos classificá-los, né? Em relação ao comprimento, à largura e espessura desses ossos. Então, por isso, nós podemos classificá-los em ossos longos, laminares, curtos, irregulares, pneumáticos e sesamoides, tá bom? Vou apresentar cada um de vocês aqui, essas estruturas ósseas e suas características. Olhem só. Ossos longos, né? A própria terminologia, ela é sugestiva e até chama atenção e às vezes ela até nos faz cair a erro. O que define um osso longo? É aquela estrutura óssea do qual a gente observa que o comprimento ele é maior do que a largura e a espessura do osso. Tá? Então, por exemplo, o fêmur é uma estrutura óssea longa? Ele é uma estrutura óssea longa, porque ele é maior em comprimento do que nós temos aqui em largura e espessura. Tá? Mas um osso longo não significa que seja um osso grande, tá? Porque é interessante, eu chamo isso porque às vezes ali na prática é muito comum os alunos fazerem alguma associação, né? Porque na hora que a gente fala longo. Então, essa é a característica. E por que eu falo disso? Logicamente que a estrutura do fêmur, que é o maior osso do corpo humano, ele é um exemplo de osso longo,
É ótimo e ajuda a gente a observar muito bem isso. Mas, por exemplo, as falanges, que são aquelas estruturas ósseas que compõem os nossos dedos, elas também são considerados ossos longos, embora do ponto de vista em termos de tamanho sejam diminutos, né? Então é isso que a gente tem que observar, se o comprimento da estrutura óssea ela é maior do que a largura e a espessura, tá bom? Como exemplos nós temos sim a fíbula, a rádio, a una, o húmero. Então, nós temos várias estruturas ósseas que se enquadram dentro dessa categoria, tá bom? Olhem aqui, eu coloco para vocês que um osso longo, a gente consegue observar que ele é formado por áreas bastante específicas. Nós temos essa estrutura aqui, ó, que é denominada de diáfise, né, que é o corpo da estrutura óssea. E temos aqui nas extremidades, olha, reparem que tanto na extremidade superior quanto na extremidade inferior. Essas duas áreas que são denominadas de epífise, tá? Então, nós temos aqui a estrutura do corpo ósseo, né, que é a região da diáfise, e nós temos as epífises, tá bom? Então, isso é classicamente fácil de ser identificado, né? Eu sempre gosto até de chamar a atenção dos meninos, sabe? Aquela estrutura óssea, se eu tiver que fazer aquele ossinho da pedrita, né? Literalmente, a gente faz uma estrutura de corpo, que é diáfise, que é nessa estrutura central, e as laterais contendo as epífises, tá bom? Bem, e a gente tem aqui essa área central, que é a região medular. Bom, essa característica que está apresentando aqui nesse desenho esquemático, em termos de tecido ósseo compacto esponjoso, eu vou fingir que não estou vendo isso aqui agora, porque eu vou apresentar a vocês já já. Bom, aí vocês vão entender direitinho o que vem a ser isso, certo? Bem, deixa eu colocar aqui, reparem vocês, a estrutura óssea do fêmur, que de fato é uma estrutura muito evidente para observação do conceito, em que eu tenho o comprimento maior, né, do que a largura e do que a espessura. Consigo perceber a área, né, das epífises, tanto superior ou proximal quanto distal, né, inferior. Então, nós observamos isso com bastante clareza, tá bom? Chamando a atenção aqui, até para a gente poder realmente fixar, tem a estrutura óssea do fêmur, né, que a gente tem a estrutura da cabeça do fêmur, inclusive importante no processo articular, né? Nós temos essa areazinha que é o colo do fêmur e a estrutura do corpo, como eu falei com vocês, corpo do fêmur, que corresponde à região da diáfise. Bom? Bem, nós também temos ossos que sejam classificados laminares. Alguns livros, às vezes a gente ainda observa uma terminologia de ossos planos ou chatos. Bom, nós vamos padronizar, utilizá-los e utilizar a nomenclatura de ossos laminares, tá? Que é o mais correto. O que se caracteriza essas estruturas ósseas? São ossos que apresentam o comprimento e a largura relativamente equivalentes, ou seja, eu tenho tanto o comprimento quanto a largura com um tamanho relativamente parecido. Entretanto, tanto o comprimento quanto a largura são maiores que a espessura, que essa espessura óssea, tá bom? Nós vamos ver que realmente se enquadram muito bem entre ossos laminares, vários ossos que compõem a estrutura craniana, tá? Como osso frontal, parietal, occipital, tá bom? E nós temos, e uma coisa também importante destacar com vocês, gente, algumas estruturas ósseas, elas possam receber duas classificações. Possam ser laminares, por exemplo, e possam eventualmente depois serem ossos pneumáticos, como eu vou apresentar daqui a pouco, certo? Gente, na segunda-feira foi o nosso primeiro encontro, e aí na hora que caiu a gente
Estranhou, né? Mas agora é sempre assim. Ele já até aqui me avisou que dentro de 10 minutos vai realmente cessar essa transmissão. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Eu encaminho para vocês um novo link. A gente até pode combinar de dar 5 minutinhos para vocês irem ao banheiro, tomar uma água e voltar. E aí a gente retoma, tá certo? Estou falando isso porque como ele me apareceu aqui em 10 minutos, para que a gente não seja pego de surpresa. Bem, então olhem só desses ossos laminares, né? Como a gente tem aqui o osso frontal, tá? O osso parietal, o osso occipital, tá? Aqui são ossos que compõem a estrutura craniana, são ossos considerados laminares, tá bom? A escápula é aquela estrutura que faz parte da cintura escapular. Então, ela não está aqui representada nessa imagem, certo? Bem, existem os ossos curtos. O que significa ossos curtos? São aquelas estruturas ósseas que vão apresentar as 3 dimensões. Quais são elas? Comprimento, largura e espessura relativamente próximos, né? Não significam que sejam idênticos. Se eu chegar ali com a reguinha, absolutamente seja idêntico. Mas eu tenho mais ou menos uma equivalência dessas 3 avaliações, tá bom? São, por isso, também chamados de ossos cuboides. Grande exemplo são os ossos do carpo e os ossos do tarso. Então, aproveito, inclusive, a oportunidade aqui, porque eu vou apresentar a vocês agora numa imagem grande, né? Bem mais fácil da gente observar e identificar. Eu vou apresentar a vocês esses ossos da mão, tá? Reparem vocês aqui, ó, que os ossos curtos são justamente essas estruturas ósseas, tá? Dos quais, separados, eu consigo apontar o escafoide, o semilunar, o piramidal, o piciforme, tá? O amato, nós temos o capitato, o trapezoide e o trapézio. Então, olhem só, esses ossículos, né, são estruturas ósseas. Quando eu observo a equivalência entre comprimento, largura e espessura, são mais ou menos equivalentes. Então, nós denominamos eles de ossos curtos, tá bom? Esses são curtos. Agora, deixa eu chamar a atenção para vocês. Olhem só o que eu tinha falado anteriormente. Reparem essas outras estruturas ósseas, que também fazem parte da constituição da nossa mão. Esses ossos aqui são ossos longos, né? Lembram que na hora que eu apresentei os ossos longos, na hora que eu apresentei clássico, fêmur, teu húmero, tíbia, fíbula, enfim. Mas eu falei assim, olha, porque é muito temeroso, muitas vezes o aluno eventualmente faz uma associação, acha que osso longo obrigatoriamente é um osso grande, né? E aqui não, olhem, reparem vocês. Aqui nessa imagem, como está em grande aumento, eu vou aproveitar também para mostrar a vocês de uma maneira clássica em termos da nomenclatura. Esse daqui é o metacarpo, né? Porque a gente fala ossos do carpo, metacarpo e falanges, né? Então, nós temos o metacarpo e nós temos as falanges, tá? Reparem que no polegar nós temos a falange proximal e a falange distal. Nos demais, nós temos a proximal, a média e a distal, tá bom? Então, só em termos de observação, e reparem que a gente fala metacarpo 1, 2, 3, 4 e 5, a partir, né, do polegar, bom? Então, só para a gente, em termos de observação, porque para a gente identificar e observar isso, certo? Porque não adianta a gente ali na imagem pequenininha fazer menção em termos de nomenclatura, porque a gente às vezes tem essa dificuldade de observação, tá bom? Então, só recapitulando e para vocês entenderem, enxergarem isso de uma maneira bem clara. Esses ossos do carpo são ossos curtos, né? E são, inclusive, aqui com esse objetivo de apresentá-los os ossos curtos. Entretanto, as demais estruturas ósseas, que nós também nomeamos, são ossos longos. Por quê? Eles são maiores em comprimento do que são de largura e espessura, certo?
Nós também temos os ossos, né, do tarso, que são os ossos que compõem, os ossículos que compõem o nosso pé, tá? Também são ossos curtos, certo? Nós temos o cuboide, nós temos o calcâneo, nós temos o talos, tá? Nós temos o navicular, nós temos o cuneiforme e também tanto o cuneiforme medial quanto o cuneiforme intermédio e o lateral, tá bom? Então, só em termos de observação, essas estruturas ósseas aqui, ó, que formam os ossos do tarso, né? São ossos curtos. Por quê? Eles são ossos cuboides, com uma equivalência, mais ou menos, em termos de comprimento, largura e espessura, tá? Mais uma vez, aqui a gente observa os demais peças ósseas, que aqui correspondentes, que são ossos longos. Bem, aqui são os ossos irregulares, se não me engano, inclusive, eu acho que no nosso encontro passado, né, presencialmente, a gente, na hora que eu apresentei a vocês as vértebras, a gente mencionou isso, né, porque elas apresentam um formato irregular, uma morfologia diferenciada. Então, ossos irregulares são justamente, reparem, eu não tenho como aqui chegar nessas estruturas ósseas, fazer uma avaliação de comprimento, largura e espessura, porque eu fico, realmente, ele tem um formato irregular. Ele tem a gente fala essa morfologia complexa, né? O que significa morfologia? Morfologia é aquilo que eu estou vendo, a forma, o formato complexo. Então, de fato, eles são bastante variáveis. Assim como eles, assim como outras estruturas ósseas que eu vou apresentar a vocês também, tá? E o clássico, nós temos todas as estruturas ósseas que compõem as nossas vértebras, tá? Cervical, torácica, lombar, sacral, enfim. E também o osso temporal, que é clássico, do qual eu vou apresentar a vocês já já, tá? Olhem só aqui. Inclusive, eu coloco, essa peça é o osso temporal, mas ele tá separado, né? E é engraçado que parece até pegadinha, na hora que a gente coloca ele separado, às vezes o aluno fica olhando assim, da onde que se refere essa peça, né? Eu coloquei aqui na lateral, só para vocês perceberem a presença do osso temporal, tá? Que ali quando a gente fez a classificação, na hora que eu apresentei a vocês as estruturas ósseas, né? Do crânio, frontal, parietal, temporal, occipital, zigomático, maxilar, aí aqui o tenho nasal, esfenoide, etinoide, enfim, aqui não dá, né? Para a gente nomear todos. E a mandíbula, a estrutura de mandíbula também, que é irregular, né? Reparem vocês aqui essa peça óssea, mas assim, apenas para vocês recordar, tá? Então, é uma estrutura, uma peça óssea, o osso temporal, de um formato irregular, né? Que realmente eu também não consigo, tenho extrema dificuldade de fazer a avaliação em relação àqueles segmentos de comprimento, largura e espessura, tá bom? Bem, isso daqui é interessante, são os ossos pneumáticos. Eu vou dar o conceito e vou, porque já está para parar aqui a nossa projeção, então vai encerrar já já. E eu vou pegar esse slide como ponto de corte para a gente iniciar a próxima por parte da nossa live, tá bom? Então, olhem só, o que são os ossos pneumáticos? São estruturas ósseas que vão apresentar cavidades, tá? Essas areazinhas que vocês estão percebendo aqui, inclusive, eu só consigo verificar isso adequadamente se eu tiver uma peça óssea, uma observação interna, né? Então, aqui, inclusive, é do osso frontal, que se eu estou ali com a estrutura craniana completa, vista anterior, eu não consigo perceber que o osso frontal, além de ser um osso plano, ele também é um osso pneumático, porque apresenta essa cavidade daqui, tá? Assim como ele, nós temos os ossos maxilares e o esfenoide, que vão apresentar